Agora você está ao vivo. Boa noite. Boa noite. Vamos começar um vídeo, a terceira live do Libélula Constelação. Pronto. Aguardando mais pessoas entrarem, né? Olá, Caetano, boa noite. Que bom que você está aqui. Tá ouvindo direitinho? Tá dando para ouvir? A imagem tá boa também? Ok. Então, enquanto as pessoas não entram, eu vou aqui tomando o meu chá, né? Oi, que é para poder aquecer, porque aqui o Rio Grande do Sul é muito gelado, né? É muito frio. Então, só com... muito obrigada. Tá tudo certinho. O som, né? A imagem, tá bom. Como aqui no Rio Grande do Sul é muito frio, eu fico assim me aquecendo. Olha, o terapeuta Pedro. Oi, Pedro, tudo bom? Que bom que você está aqui. Mais tarde, Pedro, eu quero falar para as pessoas da próxima live, que será junto com o terapeuta Pedro. Ele também aborda esse assunto sobre as doenças emocionais, né, Pedro? Então, a próxima live do Libélula vai ser em companhia do terapeuta Pedro, que é lá de Pernambuco, né, Pedro? É isso? Confirma para mim. Bom, então, esperando mais pessoas. Se vocês já pensaram nas suas perguntas, talvez fosse ideal anotar, porque quando faltarem 30 minutos para terminar, 30 minutos para encerrar, daí eu abro para as perguntas, né? E vocês podem fazer as perguntas e aí eu vou respondendo dentro do meu limite de resposta, né? Eu não sou uma exímia conhecedora do assunto, então eu vou tentar responder as perguntas conforme elas forem vindo. Pedro está dizendo que é de Alagoas, com aquele sotaque bem bonito do Nordeste, né? Um sotaque maravilhoso. Aliás, o meu sotaque ele tá uma mistura já de carioca com o gaúcho, né, do Rio Grande do Sul. Mas não à toa, eu estou aqui há 9 anos, então não era para ser diferente. E o Pedro também tem um pezinho em Pernambuco. É isso aí. Por isso que o sotaque é dessa forma, né, Pedro? Isso aí. Coisa boa. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o motivo de por que a doença ela deve ser a nossa aliada. Eu quero dizer que, como professora, eu trouxe as minhas anotações aqui, tá? Então, de vez em quando, eu vou estar consultando o meu caderno e vocês podem ir também indo fazendo alguns comentários. Eu vou tentar não ficar olhando muito para os comentários e olhar mais para vocês na tela, né? Então, quando a gente pensa em doenças, quando a gente lê um título desse, né, de por que a doença deve ser a nossa aliada, chega a dar um certo desconforto, né? Porque a primeira coisa que a gente quer fazer com a doença é o quê? É eliminar ela, né? A primeira coisa. Nossa, essa enxaqueca tá insistente, tá insistente, tá insistente e não passa. Já tomei vários remédios, já parti para várias terapias para tentar terminar com a enxaqueca, mas no entanto ela continua a persistir. E aí, consequentemente, a nossa reação vai ser querer procurar um remédio para poder acabar com a enxaqueca, né? Oi, Noelma, que bom que você veio. Bom mesmo. Então, como a gente vai ficar sempre com esse sentimento de querer terminar com a doença, de querer acabar com ela, isso vai alimentar a quem, na verdade, né? Vai alimentar todo um sistema, a toda uma indústria farmacêutica, né? Que nos ilude
em acreditar que a doença X ou a doença Y, ela pode ser curada entre aspas, com um determinado medicamento, né? E aí a gente vai tomando aquele medicamento. Num determinado momento, aquele medicamento me provoca uma outra doença, e aí eu tenho que passar a tomar outro medicamento. E aí vai virando uma bola de neve, que vai crescendo, 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 e a gente chega uma hora que a gente não consegue mais viver sem o medicamento, né? Chega uma hora que a gente se torna dependente do medicamento, porque o medicamento a gente acredita piamente, a gente acredita fielmente de que é o medicamento que está me ajudando a sair de determinada crise, seja ela de uma enxaqueca, seja ela, eu anotei aqui, né, remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para enxaqueca, remédio para dor do dedão do pé, né? E aí vai, uma quantidade imensa, uma lista imensa, se a gente for fazer, de quantidade de remédios e de doenças que a gente vai que vai aparecendo para a gente, muitas vezes em decorrência do próprio remédio que a indústria farmacêutica nos ilude em comprar, né? Oi, Paty, oi, professor Alexandre, que alegria vocês aqui. Bom mesmo, eu tô dando uma enroladinha para ver se mais gente chega, para a gente poder aprofundar mais no assunto. E daí, para quem chegou agora, então, o nosso tema hoje é de entender por que nós temos que nos tornar aliados da doença. Por que nós precisamos acolher aquilo que nos acomete, né? Aquilo que nos leva para a cama por 15 dias, aquilo que não nos deixa trabalhar, que não nos deixa viver. É óbvio que a gente vai querer tomar um medicamento. E o que eu havia dito, e vou repetir aqui também, é que oi, Anéria. E a Anéria pode até, inclusive, a Anéria é uma muito entendida, né, Anéria, sobre a questão de se medicar a partir de uma boa alimentação, né, a partir de movimentos de yoga, mas enfim, a gente chega aí depois. O que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente nessa conversa hoje, é entender que a indústria farmacêutica, ela alimenta essa ilusão, tá? Tô falando que acho que pela milésima vez hoje, né, desde que eu comecei. Ela nos alimenta, nos ilude, alimenta a nossa ilusão. A gente vive sob essa ilusão de que é um medicamento que vai fazer aquela dor no qual eu sou acometida a parar, a passar. E, no entanto, o que esse medicamento faz é fazermos a gente ficar viciado nele, né? E a gente ficando viciado nele vai acabar trazendo outra doença, a gente vai precisar de outro medicamento, aí vai virando essa bola de neve. Eu falei para quem já tinha chegado aqui que eu, como professora, anotei aqui os vários pontos, então de vez em quando eu vou estar consultando o meu caderno, né? E aí, pessoas queridas, que para quem é do Sul, tá agora aqui nesse frio, né? De certo deve estar aí debaixo do edredom, né? E assistindo a mim. Mas eu estou bem aquecida, tem um aquecedor aqui do meu lado, que já eu ligo ele, porque por enquanto eu não estou tendo necessidade. E é isso, né, a Néria? A Néria está dizendo aqui que o remédio, o medicamento, ele só vai tratar do sintoma. Do sintoma. Quer dizer, não está olhando o ser humano enquanto um todo, mas olha só para aquele problema que está ali no coração, que está na cabeça, e aí vai ali e dá o remédio, você toma o remédio, a indústria vende o remédio, você acredita e toma o remédio. Mas, Carla, passa? Sim, passa. Ele vai passar, vai melhorar, mas aí ele volta, e ele volta, ele volta, ele se torna crônico.
E ao se tornar crônico, a gente se torna dependente realmente daquele medicamento, né? E aí a gente vai levando a vida, né? Acreditando que o problema que traz essa dor na coluna enorme, ou essa enxaqueca que me persegue, que teima em insistir, a gente vai vivendo acreditando que isso tudo acontece por motivos externos a nós. É o estresse da vida moderna, desde que a Revolução Industrial, né, professor Edno, que está aí, pode me confirmar. Desde da Revolução Industrial, que a gente vem trazendo doenças por conta de um estresse causado pelo externo, causado pelo que está fora de nós. E a Néria diz aqui mais um pouquinho, né, que o remédio é isso mesmo. A palavra remédio vem daí. Ele remedia, ele vai remediar a questão, né? Então a gente, acreditando nisso, acreditando que o nosso sistema imunológico ele é afetado pelo externo, a gente acredita então que é o remédio que vai sanar esse problema, né? Ou enfim, algum outro. E aí vai sendo repetido de geração em geração durante décadas ou séculos, né? Se a gente for olhar lá até a 7ª geração, no qual a gente é influenciado, a gente vai acreditando que é dessa maneira e repete, de geração em geração, de ano após ano, e vai repetindo, de repente você fala, pois é da minha família. A minha família toda tem problema de estômago. Ou a minha família, olha lá, morreu mais um do coração. Mas é assim mesmo, aguardem que se você é homem, e nessa família todos os homens acabam morrendo do coração. Opa! Até que alguém dá um grito, né? Dá um alerta e diz, não, para, não quero. Eu vivo assim, eu vivo aqui, e eu não quero que a minha família continue com essa tendência, né, a morrer do coração. Vamos colocar aqui o exemplo, morte do coração. Não quero. Aí esse alguém dá um basta. Quando esse alguém dá um basta, o sistema familiar desse alguém fica em alerta também. E então quer dizer que esse membro da família vai botar um freio nisso. E ao colocar esse freio, de que forma? Freio, né? De que forma que eu posso colocar um freio nisso? Existem várias alternativas, de terapias alternativas, várias. Graças a Deus, o número cada vez mais cresce de terapias onde a pessoa pode estar se cuidando, se tratando e, consequentemente, olhando para o seu sistema também. Mas como eu sou terapeuta de constelação familiar, eu vou defender aqui a constelação familiar, né? Então, quando na constelação familiar a gente coloca a questão da pessoa, seja porque, nossa, Carla, eu vim trazer aqui uma questão de que eu me relacionar, eu não consigo manter um relacionamento que fique, seja duradouro. Essa é a questão da pessoa, né? Aí a pessoa vai trazer essa historinha, aí a pessoa vai trazer essa, vai trazer essa, vai trazer essa, vai trazer essa, quando na verdade o que precisa ser visto é essa daqui. E quando a gente vai olhar, coloca no campo a questão da pessoa, os integrantes, a família, tudo que cada integrante traz, a gente consegue ver que aí a pessoa conta depois que eu tenho um problema de diabetes. Aí a gente consegue ver que aquele diabetes está relacionado a uma exclusão no sistema, né? Algum membro ou alguma situação foi excluído do sistema, saiu do sistema, ou viraram as costas para esse membro por algum motivo, seja na geração recente,
seja nas gerações anteriores. E aí algum membro desse sistema vai demonstrar que precisa ser olhado, né? Eu preciso ser visto, eu preciso ser olhado. E aí, precisando ser olhado, o que o corpo faz? Inconscientemente adoece. Para quê? Para que todos possam, então, olhar para aquela pessoa, para aquele membro. Vou pegar aqui um dos meus bonequinhos. Todos possam olhar para aquele membro que foi excluído do sistema, que saiu do sistema, foi excluído, ou as pessoas viraram as costas para ele, e aí para ele ou para ela, a pessoa, né, ser vista, ser notada e olhada novamente, essa pessoa adoece. Adoecendo, quem virou as costas passa a olhar, ou passa a tratar, ou passa a acolher. E o que essa pessoa precisa, essa pessoa doente precisa, é voltar para o sistema, é ser incluída novamente no sistema. E aí quando esse membro, vamos voltar lá atrás, quando aquele membro acordou e falou, não, minha família não vai ter mais alguém que sofra do coração. E aí para e quer olhar para isso, quando olha, o sistema ancestral agradece. Os membros ancestrais agradecem, porque eles passam a entrar no lugar deles, né? E aí tudo volta a se harmonizar. Tudo pode voltar a querer entrar no seu lugar novamente. Tá bom? Sim, outra coisa que eu anotei aqui é que a doença ela tem uma dinâmica oculta, né? Então é do nosso inconsciente. Eu não conheço ninguém que falou assim, eu vou ficar diabético, que é só para as pessoas olharem para mim. Eu não conheço. Isso não existe, né? As pessoas escolher ficar doente para poder ser vista. Isso não existe. Isso está lá no campo do inconsciente. Isso está lá naquela live que eu falei, na última live, acho que na primeira também, essa nossa lealdade inconsciente a membros do sistema que foram excluídos. Ou que também estiveram doentes, ou que também foram doentes. E aí a gente se alia, por algum motivo também, a gente se identifica, isso tudo é oculto, a esse alguém do sistema e adoece junto. E adoece para ser, junto não, adoece para ser olhado, para ser visto também, tá? Deixa eu virar aqui a minha página de anotações. Até agora tá tudo bem? Todo mundo consegue me ver e ouvir tranquilo? Tá tudo bem, né, Caetano? Caetano é meu assistente. Muito obrigada. Alguém quer comentar alguma coisa diante do que eu já expliquei até o momento? Sem comentários? Sim, Caetano? Pode fazer um comentário então. Patrícia ou Caetano, um dos dois, podem comentar o que vocês quiserem. Ou esse sim é para dizer que está tudo ok com a minha imagem e o meu som. Bom, então eu vou dando seguimento então, tá? Então, uma vez eu ouvi isso, que eu anotei aqui, e me incomodou um pouquinho, mas olhando a fundo é verdadeiro, né? Quando... Peraí um pouquinho, deixa eu parar aqui. Tá, a Paty fez um comentário aqui, né? Em casos do Covid. Isso é o assunto da hora, né? A pessoa, ela escolhe ter o vírus de uma forma inconsciente, a constelação familiar vai dizer que sim, que é uma escolha. Às vezes a pessoa cuidou tanto, higienizou tudo, sempre cuidando, usando máscara, sendo atencioso com os seus alimentos, e mesmo assim contraiu o vírus.
a constelação familiar diz que sim, que é uma escolha inconsciente da pessoa. E aí vou falar de novo, né? Quando eu li isso uma certa vez, eu não sei quando foi que eu li, que eram dentro das minhas investigações, eu fiquei incomodado. Falei, como assim, né? Que eu escolho ficar doente? Mas é aquilo que eu já falei anteriormente. Quando muitas vezes... É porque muitas vezes está tão enraizado na pessoa, tão enraizado, que esse não pro sistema em que ela nasceu, esse não à vida que ela nasceu, esse não aos pais, não à família, não a tudo, ela diz tanto não para a vida que é como se ela quisesse dizer eu saio fora então. Se eu digo não, se eu viro de costas para a minha família, para o meu sistema e nego ao sistema em que eu nasci, então tudo leva a considerar, a gente pode considerar que essa pessoa vai ter uma imunidade mais baixa, né? Tudo leva a crer que sim, porque ela diz não para a vida que ela recebeu, né? E essa vida é o quê? É o pai, a mãe, os irmãos, os avós, os bisavós, os tataravós. Tem gente, né, que tem vergonha de que porque os seus ancestrais foram trabalhadores braçais e que não sentem orgulho disso. E que escondem isso dos amigos, né? E isso é negar a vida, isso é dizer não à vida. E ao dizer não à vida, o meu sistema imunológico ele tende a baixar, ele tende a diminuir, ele tende a ficar tão pequenininho que qualquer vírus pode nos acometer, né? Então, e ao dizer isso tudo, que fique muito claro, né? Isso tudo de uma forma inconsciente, tá? Vou pegar aqui os comentários aqui de baixo. Isso tudo de uma forma... Saí, voltei. Isso tudo de uma forma inconsciente. Então, inconscientemente, a gente pode estar dizendo não para a vida muitas vezes e não está se dando conta disso, né? A gente pode estar negando a nossa origem. A gente pode estar dizendo não mesmo. Agora, quando eu digo sim e aceito a origem de onde eu vim, quando eu digo sim para tudo que me aconteceu, e aí eu acolho no meu coração a vida como ela é, a vida como ela se encontra, e que eu posso olhar para frente e dizer, daqui eu sigo, e olho para trás e agradeço a toda a ancestralidade que veio, meus pais, minha mãe, meu pai, minha mãe, meus avós e bisavós, enfim, e eu agradeço, olho para eles e agradeço e honro a tudo que eles passaram para que eu não passe novamente, né? A gripe espanhola, né? Que acometeu tantas pessoas também. Puxa vida, então agora é para a gente tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque tanta gente já morreu para a gente não morrer. E, no entanto, o número... Eu não estou julgando aqui, tá? Não é um julgamento que eu estou fazendo, não. Estou só comentando o que eu venho analisando em relação a esse tema que eu trouxe hoje. E que a Paty mencionou muito bem. Não é um julgamento, é constatar que, à medida que... Porque, às vezes, a gente nega a vida que a gente recebeu. Às vezes, não, muitas vezes, essa negação é de forma inconsciente. Outras vezes não, ela é bem consciente. Existem pessoas que escondem a origem, que escondem a família de que veio, né? E então pode aguardar que, se não for na tua geração, na geração dessa pessoa que negou, que olhou, que deu as costas, algum membro descendente vai trazer uma doença para poder mostrar, para poder ser vista, ser olhada e ser cuidada. Por quê? Porque esse membro negou a sua origem. Então, esse assunto ele é um pouquinho mais complexo do que isso, né? E o que eu trouxe hoje foram só alguns pontos. E também, que está anotado aqui, que eu anotei,
quando nós dizemos, aí eu já falei, vou repetir, que por amor ao sistema, a gente acaba se aliando a uma memória, né? Uma memória que precisa ser olhada, uma memória que foi excluída. E ela precisa ser vista, precisa ser olhada, e aí esse tipo de doenças, ela podem acontecer, tá bom? Eu anotei aqui um livro que ele tem em PDF, tá? Muitos consideram como de autoajuda, né? Mas tantos livros que são considerados de autoajuda, mas às vezes se é da autoajuda que a gente está precisando para poder sair do quadro em que a gente se encontra, por que não, né? O nome do livro é Você Pode Curar a Sua Vida. É da Louise Hay. Depois eu posso deixar escrito no Instagram. É um livro que, sabe, dá umas pontuadas bem interessantes dentro dessa maneira como eu olho a vida, como eu digo, qual a maneira que eu vou dizer sim à vida? Muitos podem pensar, mas Carla, a minha doença, ela já está me matando. Já chegou num estágio em que não tem mais como voltar e remediar. Eu estou dizendo aqui que é para alguém parar de tomar remédio, abandonar o médico, abandonar o tratamento? De forma nenhuma. O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa olhar para a questão. Sabe? Eu vou pegar algum objeto aqui para representar a questão. Vou pegar esse modelador de sapatos, que em honra ao meu avô paterno. Ele era modelador de sapatos, então eu gosto de ter aqui, boto uma canetinha aqui, ó. Fica bem bonitinho, né? Então, quando eu olho, a nossa conversa hoje, essa live hoje, é para chamar atenção para isso. Se você está doente, se você é acometido de uma doença que está te chateando, que está te perturbando, e que você descobre que também sua mãe teve, que também gerações tiveram, olha para isso, olha para a doença, olha para ela e diz: eu estou te vendo, eu te acolho, eu te recebo. Né? Porque aí, você personificando a doença e colocando ela no seu chakra cardíaco, no seu coração, vai ajudar no processo. Tende a ajudar no processo. Lógico que junto com isso, com tudo isso, tem mudar a vibração do pensamento, mudar a vibração de onde você está focando. No que é que você fica focando muito? Fica focando na quantidade de pessoas que morrem a cada dia por conta da Covid? É nisso que você fica vibrando? Ou você fica vibrando em falar mal da vida dos outros? Ou no que é que você fica vibrando? E aí, isso também ajuda a mudar o padrão de vibração, e mudando o padrão de vibração, junto com acolher a doença que você tem, junto com mudanças de hábitos alimentares e de vida, vai ajudar no processo da sua doença. Que ela vai curar, que vai ter cura, não sei. Isso ninguém pode afirmar, né? Mas eu tenho vários relatos de pessoas que, após uma mudança de hábitos na vida e olhar para o seu sistema a partir de uma constelação familiar, por exemplo, que é com que eu trabalho, as doenças na família entraram em ordem e foram diminuindo. Pode ser que demore 1 ano? Pode. Depende do quão profundo está esse enraizamento. O quão profundo o seu sistema familiar tem enraizado aquela exclusão. Normalmente está dentro de uma exclusão no sistema familiar. Tá? Então, voltando ao livro do Você Pode Curar Sua Vida, que você encontra em PDF, ou pelo Google Book, acho que é Google Book, né? Você encontra também, você pode baixar, né? E aí você fica lendo no seu iPad, enfim.
Então é isso o recado de hoje. Mas eu tenho mais uma coisinha antes das perguntas, que é assim, né? Que eu anotei aqui, que se a mente ela é energia e os pensamentos são as ondas emitidas, né? Os pensamentos que nós temos e que circulam pela atmosfera, como uma onda de rádio, ou mesmo essa onda aqui do aparelho do celular agora, se ela é isso, assim também é possível captar os pensamentos e sentimentos e dores e traumas. Quantas vezes a gente tem um trauma lá na nossa criança ferida, que todo mundo tem, né? Eu costumo falar para os meus clientes assim, olha, todo mundo tem criança ferida, até o Papa, né? Todo mundo tem, é uma criança ferida. Então, um trauma adquirido ali, muitas vezes, ele é emanado para o campo energético. E aí, a gente precisa olhar para essa criança também. Até para ajudar a nossa doença. Até para ajudar a nossa doença, porque a doença ela não é só da pessoa. A doença ela é do sistema morfogenético, ela é do sistema familiar. Desculpa, ela é do sistema familiar. A doença não é só tua, que está me assistindo agora, se é que você tem alguma, mas ela é de todo o seu sistema e que vem se repetindo e se repetindo e se repetindo. Tá bom? Bom, agora eu abro para as perguntas, né? Já deu 30 minutos de tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta, ou mesmo um comentário? O professor Pedro, que está aqui presente. A Paty... A Paty escreveu aqui, a Paty Tedesco, tá? Que é terapeuta também, né? Terapeuta reikiana. Ela escreveu aqui que tirei hoje uma carta sistêmica para uma pessoa internada na UTI com Covid. E a carta que saiu estava escrito, eu me sinto sozinha. É impressionante, né? Como que... É impressionante, mas é tão real. E cada vez eu sou tão mais apaixonada pela constelação sistêmica familiar, porque é isso, tá no campo morfogenético. E se a gente é pura energia, a gente vai captar os pensamentos e a gente vai captar as dores também. E se, Paty, se tomara que você não tenha sentido, não tenha acessado esse sentimento da sozinhidez dessa pessoa, né? Mas você, como terapeuta reikiana, eu acho difícil que tenha acessado. Oi, Genciana. Genciana escreveu aqui, entendo bem disso, através da constelação que estou fazendo contigo. Ai, que amor, Genciana! Que amor, que amor! Genciana está em tratamento comigo, nós temos na semana que vem nosso último encontro, né, com a Genciana, e a Genciana tem se sentido bem mais leve, diz ela, né? Grata pelo comentário. O terapeuta Pedro escreveu aqui, quando a mensagem é ouvida, o mensageiro pode ir embora. Muito bom, Pedro, esse seu comentário. Vou relembrar só aqui, quem não estava no início, o terapeuta Pedro, que parece que é pernambucano, alagoano, né? Fará parte da minha próxima live dentro de 15 dias e o assunto será esse também. Porque o terapeuta Pedro, ele também trabalha a partir dos sintomas, a partir das emoções que nós temos, né? Pedro, se você quiser entrar agora, inclusive fazer um pedido para entrar e fazer esse comentário, fique à vontade. Quando ele escreve aqui que quando a mensagem é ouvida e o mensageiro pode ir embora, essa analogia é ótima, né? Na hora que a gente consegue entender, olhar para a questão de fato como ela é, para a doença como ela é, e consegue tratar dela, vou pegar de novo o modelador de sapatos que representa a minha ancestralidade. Quando a gente consegue olhar para a questão, é como se a mensagem fosse ouvida, né? E aí o mensageiro,
pode ir embora. E aí a doença, ó, pode ir saindo de fininho, mas ela foi vista, ela foi olhada, ela foi acolhida. Ai, Carla, que difícil acolher uma doença. É difícil enquanto você não olha para ela sistemicamente. Você precisa olhar para a doença sistemicamente. A doença precisa ser olhada sistemicamente, entendendo que gerações passadas foram excluídas em algum momento do sistema. E aí a doença ela vem para avisar. Oi, olha aqui, ó. A doença ela vem para avisar que tem algo que precisa ser visto, tem algo que precisa ser colocado no lugar. Né? Gostei muito do seu comentário, Pedro. A Paty está dizendo que fez um reiki para ela depois da carta, né? O professor Alexandre, meu querido professor, coloca aqui que problemas de coluna podem ser considerados. Sim. Veja só, coluna, faz de conta que aqui é minha coluna. Minha coluna. E perdi a palavra. Enfim, aqui minha coluna. Aqui, na base dela, normalmente quando a gente tem aqui essa base da coluna com dores, normalmente é porque a gente quer carregar, inconscientemente, a gente quer carregar as dores da família. Então, quando as dores da família vêm para o nosso corpo, é aqui, ó. É na base da coluna que ela vai gritar, que ela vai reclamar. Tá bom? Respondi? E a Paty também faz mais um comentário aqui, que é: e aí vem a ordem de ajuda, a família não quer constelar. Paty, dentro das ordens de ajuda que Bert Helling traz pra gente, né? É o pertencimento, a ajuda para dar o equilíbrio, né? Eu só dou para aquele que quer receber. Aquele que não receber é dar à toa. Como é que diz aquele ditado? É jogar moedas aos porcos? Acho que é assim, né? E tem a ordem da hierarquia também. Quem veio primeiro tem precedência a quem veio depois. E essa ordem da ajuda que a Paty comentou aqui, que a gente olha o sistema e vê que o nosso sistema familiar não está bem, e eu quero ir lá e ajudar para tentar tirar a pessoa daquilo, mas a pessoa não quer. Ela está agarrada à doença dela, porque ela está agarrada, é como se a doença fosse uma bengala para ela continuar aonde ela está. Por quê? Porque essa pessoa não tem uma abertura, não abriu a consciência, né? Não cresceu a consciência dela. Então, a consciência está no mesmo lugar, está na mesma caixinha. Então, ela vai continuar com a doença, agarrada à doença, para ela não sair daquele lugar, para que todos continuem a olhar para ela, ou a sentir pena, ou, enfim, ter algum sentimento que, na verdade, não é da pessoa, e sim é do sistema dessa pessoa. E aí o olhar sistêmico vai ajudar para isso. Tá bom? E a Paty está dizendo aqui que ficou triste sim, mas não é meu, é dela, então deixei lá quieto, né? O Maurício Davi, com quem eu fiz uma constelação hoje de tarde, né, Maurício? Foi muito interessante, foi muito bonito. Ele traz aqui assim uma pergunta. Uma pessoa violentada pelo avô, mas nega sua raiz, não nega sua raiz somente ignora. O que seria isso? O que você pode fazer? Uma pessoa violentada pelo avô, não nega sua raiz, somente ignora. Então, e um caso desse dói tanto assim na gente, né? Uma pessoa sendo violentada pelo próprio avô. Então dá uma dor moral, do sistema familiar, fica todo mundo dolorido e acaba adoecendo o sistema todo. Ignorar é virar as costas, tá? Aqui, ó. A pessoa, o avô, e vou botar essa caneta aqui para representar o abuso, né? E aí a pessoa que foi abusada, ela vira as costas e não comenta. Então ela exclui
Ela exclui, ela está tirando do sistema o abuso. Não quero falar sobre isso. Não quero nem olhar para o abuso. Não quero mais olhar para o abuso. Deixa para lá. Então, se eu não quero, tudo que eu não quero olhar, tudo que eu coloco para debaixo do tapete, uma hora cresce, fica gigante, e quando fica gigante, pode ser uma doença, vem anunciada pela doença, né? Porque aí se torna até psicossomático isso, né? Você vai alimentando aquela mágoa, alimentando aquela raiva que você tem do abusador e do abuso. Então, quando você deixa de olhar, é uma exclusão também. Este também precisa ser visto. E o que pode se fazer? Pode ser trazido para uma constelação familiar, junto com isso, tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Passar a vibrar em coisas mais positivas, em coisas melhores, que é muito difícil hoje no planeta com esse vírus, né? Que esse vírus também veio para nos alertar de muita coisa, né? Mas a gente tem que tentar aproveitar esse momento de isolamento social e poder se olhar mais, né? E poder olhar para esses traumas, porque esses traumas jogadinhos para debaixo do tapete, meu amigo, na hora que ele resolve sair ali de baixo, é com uma doença. Uma doença que vai precisar de muito mais atenção do que se ela já fosse olhada quando ela era só uma poeirinha debaixo do tapete, sabe? Mas à medida que ela vai crescendo, o tapete vai inchando, né? E aí a hora que ela aparece, é bem mais sério. É possível fazer alguma coisa? É possível, né? Constelação familiar, yoga, novos hábitos alimentares, uma mudança de hábitos, né? Tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui. O Vander Silveira. Muito obrigada, Vander. Você escreveu aqui: antepassados com tuberculose poderiam ser a origem de vários descendentes com asma e outros problemas respiratórios? Sim, também, né? Porque normalmente a tuberculose, eu fiz aqui uma anotaçãozinha, ela tá voltada para o pulmão, né? E na medicina chinesa, o pulmão, a emoção que se tem é a tristeza. Então, pode ser que o sistema familiar anterior, todo ele, né, ele venha com uma tristeza por algum motivo. E era legal saber o que tem ali na família, ali atrás. Que tipo de tristeza? Sabe, às vezes tem aquela pessoa na família que é caladinha, que é silenciosa, ela pode estar guardando uma tristeza muito grande. Então, essa tuberculose, né, que poderia trazer asma, enfim, os problemas respiratórios, eles podem estar vinculados, relacionados ao pulmão, e o pulmão é um órgão que está relacionado à tristeza, tá? Então, olhar para isso, né? Olhar para isso. O que fazer? Mesma coisa que eu falei para o Maurício Davi. O que fazer? Faz uma constelação familiar, olha para isso, faz reiki, tem tantas, nós temos tantas ferramentas bacanas e interessantes, até o SUS está usando constelação familiar também para ajudar com os pacientes. Então, é legal olhar para isso, né? Olhar para a questão. Só de você estar olhando para a questão já vai ajudando ao sistema. Só que não é só olhar, né? Olhar e fazer algo para ajudar isso que vem acometendo a família. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Deixa eu ver se tem mais aqui. Professor Alexandre novamente. Carla, problemas na coluna podem ser considerados uma doença capaz de se resolver através de constelação familiar? Tudo pode ser olhado na constelação familiar, professor Alexandre. Sim, tudo. Quer dizer que vai curar? Não. Eu falei isso hoje para uma cliente. Dá licença um pouquinho. A constelação familiar,
Ela não é um pozinho de pirlim plim plim. Ela até falou assim para mim, olha, se tiver à venda, eu tô na fila. Não é. A constelação familiar, ela vai trazer à tona o que está no inconsciente. Aí ela traz. Vindo à tona, a gente conseguindo olhar para a questão, é igual quando a gente leva um tombo, quando é criança. É o adulto mesmo. Não, adulto levar tombo é horrível, né? A criança leva tombo. E aí tá de roupa. Ah, vai lá, tira a roupa, vê onde é que machucou. Olha, foi no joelho. Ah, foi no joelho? Tá aqui. Então mostrou, foi visto, foi olhado. E aí vamos tratar desse joelho, né? Então tratou, pronto. Então a constelação familiar ajuda a olhar. E aí o que é que você vai fazer com isso é outra história. Né? Que mudanças de hábito você vai ter é outra história. Mas a constelação familiar, ela vai ajudar a organizar o sistema familiar, ela vai ajudar a colocar, vamos dizer assim, que as pessoas no lugar, né? Quem é pai no lugar de pai, quem é mãe no lugar de mãe, quem é filho no lugar de filho, e pode ser que isso contribua ou amenize a dor na coluna, né? Tá bom? De nada, Alexandre, de nada. Temos aqui também... Ah, sim, o professor Alexandre está dizendo aqui para falar do grupo do Telegram, que ele acha fantástico. Muito obrigada, eu vou falar. O grupo Telegram, e sim, eu faço parte, eu criei um grupo no Telegram que chama Constelação Familiar, Libélula Constelação. Lá eu posto vários assuntos, relacionados à constelação familiar e tudo, né? Assuntos relacionados a isso, como traumas infantis, como a criança ferida, como problemas de relacionamentos, adoção, já foi dito também, questão de adoção, entre outros. Né? Então, para você acessar e entrar no meu grupo, na minha bio do Instagram, tem lá abaixo, parece que é abaixo do meu nome, né? Tem lá, é só você clicar. Mas para isso você tem que ter uma conta do Telegram. Obrigada por ter me lembrado, professor Alexandre. Esse grupo ele é bem legal mesmo, eu também estou gostando bastante. Deixa eu ver quem mais aqui... a Paty Tedesco, ela tá lembrando que você encontra ela assim no Instagram, ela é reikiana, ela faz mesa radiônica, psicoterapia reencarnacionista, né? Tudo isso que ela também pratica, ela está dizendo que também são ótimas ferramentas, e são mesmo. Eu fiz com ela uma mesa radiônica esses dias e apontaram ali várias coisas que olhei, então agora eu vou procurar o tratamento. Quero dizer de novo, essa live não é para dizer aqui que vocês têm que largar medicamento. Não é isso. Mas é sim para você conseguir olhar para a sua questão com um olhar sistêmico, compreendendo, aceitando, podendo aceitar o jeito que é, do jeito que está. Não negar, não virar as costas, não deixar de lado, mas olhar. Quando a gente olha para a questão, já é um olhar sistêmico. Porque aí a gente olha para a questão, podendo olhar também toda a nossa família. O que é que ela traz? O que é que a minha família traz para mim, para eu estar aqui do jeito que eu estou, com a saúde que eu tenho, da forma como eu penso e como eu vivo? Né? Porque se eu olho para o meu sistema e vejo que no meu sistema tem casos de abuso, tem casos de assassinos, de ladrões, de drogados, eu preciso colocar todos esses no meu coração, aceitar todos esses para poder seguir a vida e olhar para a doença e aceitar a sua doença. Coloca ela no seu coração e aí então poder seguir para a vida. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A Genciana tá dizendo que tá caindo lá a internet dela. Aqui no Rio Grande do Sul, a Genciana, o Maurício Davi, são a terapeuta Paty Tedesco. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul e vocês têm acompanhado nos noticiários, né?
que aqui tá sério, vento assim de 100 quilômetros por hora, destelhando tudo, e aí as antenas elas não ficam muito bem. Obrigada, Patrícia, pelo elogio. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrando então o meu conteúdo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei. Não, tudo eu falei, tudo que eu anotei eu falei. Lembrando que a gente diz sim para a doença de uma forma inconsciente, tá? E a constelação familiar, ela é uma das ferramentas que ajuda a trazer a consciência, tá bom? Vai ficar gravado, eu vou encerrar agora para poder gravar, tá certo? Um beijo enorme. Na próxima quinzena, então, eu e o terapeuta Pedro, para continuarmos a falar da saúde e suas emoções. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.